Oi, conseguimos. Deixa eu só me organizar aqui. Eu acho que a internet, não foi? Que estava difícil, Oi. porque estava caindo, tentava e não estava indo, né? Isso. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, Esse Milena. dia. Obrigada. Esse dia difícil aí, né? Dias difíceis, né, Milena? Verdade. Deixa eu aumentar aqui direitinho. Sabe? Oi, gente, boa noite. Pode ajeitar aí, Esperar o Milena. pessoal. Eu também tô igual a você, nos últimos ajustes. Pode ajeitar aí. Ai, nem fale, que correria, muita correria, Tá certo. mas, mas feliz de a gente estar aqui para tentar. Eu acho que não só trazer informações, mas também algum acalento, né, para as pessoas, não sei, de alguma forma. Acho que a gente tem esse papel. Você é enfermeira, eu farmacêutica, né, e professora também. Gente, boa noite. Eu sou Aldacia Almeida, sou enfermeira neonatal, sou consultora em amamentação, consultora materna, trabalho com laser terapia. Hoje eu convidei Milena Cabral, que é professora bioquímica, né, farmacêutica bioquímica, doutora em imunologia, para falarmos um pouquinho sobre essa situação do momento, né, o coronavírus. Sim, A gente sabe que o coronavírus ele é um vírus da família do coronavírus, do Covid-19, né? Foi identificado lá na China, o Covid-19, no último dia, né? 31 de dezembro. Esse vírus vem se alastrando, ele tem reações mais pulmonares, então infecta com muita facilidade. É um vírus também que existe uns tipos de transmissão, que é a transmissão importada, a transmissão comunitária e a transmissão que é passada de pessoa para pessoa. Como a gente tem tido os primeiros casos aqui foram a transmissão importada, depois a gente teve a transmissão, como foi o caso de Feira de Santana, né? Que a pessoa que trouxe infectou a funcionária da casa, que aí infectou os parentes dela, e agora a gente já está no pior, que é a transmissão sustentada, que é a transmissão comunitária, que é o mais difícil de se conter, né? Que a gente já não sabe mais, está aí o vírus. Então, eu queria que você falasse, Milena, um pouquinho como é que esse corpo ele reage, né, à chegada desse vírus. você fala de questão de resposta imunológica, né? Isso. Embora eu sei que é tudo muito novo, né, frisando que está se descobrindo, então, Sim. assim, Sim. na verdade, a China foi que pegou o pior, depois o Acho que agora a Itália, Itália, né? e agora a gente A está Espanha. entrando, foram muitos, muitos casos, mas assim, tudo é muito novo, a gente não entende muito como é que acontece. Mas dentro das Sim. pesquisas do que foram feitos, o que, que você tem para dizer para a gente? Eneida, tem uma turma Assim, boa aqui, noite. Oi? tem uma turma aqui, eu e o Han tá todo aqui. Já vi meus alunos entrando, meus colegas de profissão também. Acho É, que aqui é um ambiente para isso mesmo, né? Essa semana foi um bombardeio também de lives, né? Todo mundo querendo, tá todo mundo confinado em casa, então tá todo mundo querendo de alguma forma informar corretamente, porque ainda teve essa questão das fake news. Até eu mesmo eu parei de abrir mensagens do WhatsApp e eu cheguei agora há pouco do trabalho, né? Como eu falei com você, eu fui correndo até para ver em sites oficiais da Organização Mundial de Saúde, que eu procuro sempre dar uma olhada, o Ministério da Saúde, o CDC nos Estados Unidos. Então, estava aqui até olhando, porque eu passei o dia todo trabalhando e não tive contato com nenhuma informação. E, de certa forma, eu até gostei disso, né? sim. Porque a gente tem hora que vai cansando, acho que um pouco a alma também, vai dando um pouco de aflição. E eu estava um pouquinho também. Embora eu, como farmacêutica, trabalhando hoje como servidora pública dentro do Laboratório Central, sendo professora, apesar de a gente estar sem aulas, não tem como eu não ter que estar assim. Eu estou com milhares de artigos aqui, então desde que isso tudo começou, todo artigo que foi sendo publicado, eu procurando ler para entender, Oi, e Sá. tudo é muito novo, né? Mas quando a gente fala de infecção viral no comum, né, de vários vírus, a gente sempre vai pensar em componentes da imunidade inata e da imunidade adaptativa, né, falando aí mais até como pró. Mas a gente sabe que vírus, né, por ele ser um ser, né,
intracelular obrigatório, ele precisa morar dentro das nossas células para sobreviver, porque ele precisa produzir novos vírus para daquilo ali romper a célula e liberar aquilo na corrente sanguínea para depois infectar novas células e causar doença, infecção, enfim, né? Então, a gente tem aí componentes, né, uma arma poderosa da imunidade inata, que são as células NK, Natural Killers, Sim. conhecida aí também, Marido a gente da área entrou, de saúde, que é... você viu que marido entrou e botou coração? Ah, vi, sim, vi, a colegas, marido, tudo aí, isso aí. É sempre bom, né, aprender, embora ele tá sempre ouvindo também, aprendendo um pouquinho. Então, assim, a gente tem a resposta imuninata, né, com a participação principal aí que medeia são as células NK, mas a gente tem a ativação do sistema complemento para também promover a destruição da célula que está infectada pelo vírus. E a gente, claro, quando aquela resposta não está sendo suficiente, né, que você também tenta, através do processo inflamatório com a imunidade inata, tenta destruir aquele patógeno, né, e destruir aquela célula que, na verdade, está ali abrigando aquele patógeno, aquele vírus. Quando isso não resolve, a gente parte para a imunidade adaptativa, com células que são mais especializadas e que vão fazer uma resposta ali específica para aquele vírus, né? E aí a gente tem, principalmente por conta dessa característica do vírus estar ali dentro das células, a gente tem principalmente linfócitos citotóxicos, né, os CD8, que vão ali secretar aquelas enzimas para que aquela célula, então, sofra a ruptura, a lise, e com ela, obviamente, o vírus vai morrer, porque não vai ter a célula para dar todo o suporte, né, de arcabouço estrutural para aquele vírus se replicar. Mas a gente sabe que, além dos linfócitos TCD8, os linfócitos TCD4 são muito importantes porque eles secretam também algumas citocinas, e algumas células da imunidade inata também secretam citocinas, juntamente com eles, que são importantes para inibir a replicação viral, que é o que a gente chama aí o painel dos interferões tipo 1, né, os interferões alfa. Então, esse interferão, essa citocina é bem importante para inibir a replicação viral. E aí, vendo alguns trabalhos dos artigos que eu tenho lido, né, a importância dessa imunidade também adaptativa, e eles estão avaliando, né, o hemograma para avaliar como é que está o hemograma daquele paciente grave. E aí eles viram que um desses marcadores é justamente a contagem de linfócitos. Eles começaram a ver que os pacientes graves estavam tendo uma baixa contagem de linfócitos, então apresentando um quadro de linfocitopenia, e isso já seria um indicativo ali para eles de um quadro, um prognóstico ruim, né? Porque geralmente todos os pacientes que eles estavam hospitalizados tinham geralmente alguns marcadores inflamatórios elevados e principalmente a linfocitopenia. Então, outros estudos já têm mostrado também o papel de citocinas inflamatórias que estão elevadíssimas nesses pacientes que foram muitos, alguns a óbito, e também nos pacientes graves internados, né, mas que não chegaram a falecer, mostrando, então, esse componente da resposta que acaba sendo tão exacerbada, não consegue driblar, não consegue eliminar aquele vírus, e acaba que a resposta imunológica também leva, muitas vezes, a uma situação de um boom de citocinas, a um choque que pode culminar também com o óbito, né? Então, eu já vi uns 2 artigos mais ou menos falando sobre esse boom das citocinas inflamatórias que acontecem e também a questão da baixa de linfócitos, né? Então, a gente pensar em imunidade para vírus é pensar em imunidade inata, sim, que é a nossa primeira resposta, né? Com essas células NK, sistema complemento, com também o próprio processo fagocitário e inflamação, mas a gente tem também as células da imunidade adaptativa, só porque você perguntou, né, essa questão da resposta. Mas a gente está vendo que a resposta, ela está sendo efetiva, né? 80, 90% dos pacientes, geralmente adultos, jovens, eles estão se recuperando bem. A grande questão que a gente está vendo são os idosos e quem tem comorbidades, né? Tá, muito importante você ter me perguntado isso, porque assim, inclusive eu queria te pedir que sempre quando você falasse, e que você falou agora de linfocitopenia, é a quantidade de linfócitos, gente, de células, Então, no sangue. porque a gente tem 2 públicos aqui, né? A gente tem o meu público, que são as mamães gestantes, e tem o público que é da saúde. Então a gente vai ter os dois, aí vai ter que adaptar essa linguagem para todo Com mundo certeza, entender. com certeza, né? Me fala uma coisa, com relação ao público de gestantes.
Tem umas perguntas aqui, eu já vi, a gente já responde. Eu vi Sócrates e a Eliana perguntaram, a gente já responde. As gestantes, elas são mulheres que nesse momento a imunidade tende a ficar mais baixa. É um grupo mais sensível, está com um grau de predisposição maior a infecções e tal, justamente pela questão da resposta imunológica. Sim. O tratamento, como seria, Milena? Porque a gente falou tá se falando da cloroquina, mas a gente sabe que gestante, nesse momento, é difícil o tratamento, porque todo e qualquer medicamento que você for utilizar na gestante, tudo tem que ter muito cuidado. Nesse momento, então, de um vírus que a gente já não conhece, não sabe como é que ocorre essa replicação, tempo, como é que está sendo feito isso? Existe algum estudo, alguma coisa referente a isso? Ó, eu não achei tantos artigos, eu li mais ou menos três, quatro, falando da questão de gestantes, neonatos, né? Crianças, o que é que eu vi? Que não se sabe realmente. Eles tiveram, até deixei aqui anotado, em relação à gestante, não encontraram Transmissão vertical. nada mostrando de que ela seria um grupo em especial. Claro que a gente sabe que ela tem essa diminuição da imunidade, até para não expulsar o feto, mas que não foi encontrado, isso deixou bem claro nos artigos que eu li, de que não foi encontrado nada de especial que tornasse ela um grupo, assim como os idosos, com mais chances de ter um quadro grave, né? Mas eles criaram alguns planos e algumas, como se fossem uns critérios, uns fluxogramas, para se acontecer, né, mais ou menos, como conduzir. Eu até fiz um resuminho do que eu encontrei alguns trabalhos, né, pensando em hoje. O que é que eles falaram? Se, então, a gestante ela estiver assintomática, não tiver nada confirmado, né, mas que fez viagem ou teve contato com um paciente confirmado, essa paciente gestante, ela deve ser testada. E aí, a partir da testagem, é que os médicos vão avaliar o que fazer, a depender do quadro clínico todo da gestante. E aí, anotei aqui também que se a mulher gestante, ela for confirmada laboratorialmente, né, nessa situação, e está sintomática, não é nem indicativo de que a gestante vai ser hospitalizada. Ela vai ficar em quarentena, monitorada em casa por no mínimo 14 dias, em observação. Observação para quê? Para ver se ver o teste dela for positivo. Isso, se for positivo. Se não for positivo, a recomendação até para a CESAB, para os pacientes em geral, fique em casa. Sim. Fique em casa por no mínimo 7 dias. Observe se parecer só a uma febre de 37,8 e coriza, continue em casa por mais 14 dias observando. Se a febre aumentar, os sintomas persistirem, começar a ter uma tosse, né, ali persistente e dificuldade de respirar, aí é que você procura. Porque é aquela questão que a gente estava, que todo mundo está comentando, não tem como fazer testagem de todo mundo, né? A CESAB publicou, inclusive, que a capacidade de teste por dia é de 80 diagnósticos por dia, né? Então, se a gente for muitos pacientes, mesmo com sintomas leves, para o sistema público e privado, não vão dar conta. Né? Então, com os trabalhos, não tem encontrado nada. Agora, qual é a questão e o medo? Né? Por mais que eles não tenham encontrado nada nas gestantes, o que eles falaram é o seguinte: com o Zika vírus, que a gente viu em 2015, 2016, a gente não conhecia. Sim. E depois a gente viu, né, todo o potencial dele em causar hidrocefalia nos RNs. Então, a gente continua tendo que ter cautela e observar. Né? A gente não conhece ainda bem esse vírus, né? Então, como tudo ainda apesar de todo o estudo que está sendo feito de forma acelerada, eles colocaram bem, assim, essa experiência com o Zika vírus mostrou que a gente tem que ir com cautela, assim, com as gestantes. E até porque, no caso, quando teve a SARS em 2002 e também a MERS em 2012, essas duas infecções, né, por vírus da mesma família, causaram, sim, aborto, teve restrição do crescimento intrauterino, de a criança nascer prematura. Então, por ser um vírus da mesma família, que no passado a gente já teve dados confirmados que causou isso nos neonatos, tem que ter cuidado. Mas até agora não foi encontrado. Eu acho que eu trouxe aqui um trabalho em relação ao parto, né? Não identificaram até o momento transmissão vertical e transmissão isso, da mãe para a filha através da placenta, não foi encontrado, mas eles encontraram um único caso de transmissão perinatal, né?
E aí que tem sido suspeitada essa transmissão perinatal, estava em investigação, né, do RN, e a mesma coisa, a mesma conduta com o RN, de aguardar. Se ele não tem sintoma, não é para colocar em UTI o neonato, não é para deixar ele hospitalizado, vai fazer, é para colocar possivelmente no lugar reservado sem contato, mas observar. O que eu, Pelo o que eu, menos é o o que que eu eu li alguns achei, trabalhos. o que eu achei foi um bebê que nasceu na China no dia 17. Ele nasceu de uma mãe que foi testada positivo e ele estava bem até o momento, mas estava em observação. Então, não aprofundaram em amamentação nessas questões. Porém, o que se Sim. fala é que os ganhos da amamentação é muito maior. Então, se você for ponderar, se você for pesar, que o ganho da amamentação é muito maior. Mas como tudo é muito novo, então a todo momento pode vir a ter novas notícias e a gente não sabe, né? Mas Eu, o bebê eu nasceu li saudável e isso não teve nenhum problema. Eu li isso também, assim, encontrei que eles estavam, a amamentação ainda por hora estavam nessa dúvida, né, porque como o neonato até então não estava apresentando nada, né, nesse único caso que também eu vi, e eles estavam, por essa infecção da mãe, né, ter passado perinatal, eles estavam estimulando, nesse caso, se a mãe for, alguma gestante for identificada positiva, que faça o parto cesáreo, né, foi o que eles estavam estimulando dentro do artigo, que os médicos fizessem isso por não saber ainda direito, né? Ah, vai infectar, mas não sabe mais ou menos. Então, vamos minimizar, né, essa chance. Eu tenho uma amiga que mora na Itália e ela disse que lá não teve casos em neonatos, mas o que teve foi em bebês a partir de 2 meses. 2 e 4 meses já tiveram casos dos bebês adquiridos, né, o Covid-19, mas não em neonatos. Em neonatos ela não citou nenhum caso. Lá é muito mais a população mais senil, até porque é realmente como a população de lá é, né? A população de lá é mais idosa, é mais senil mesmo, então é o que está mais afetando. Mas afeta a gente mais jovem e ela disse que o caso de mais novo que ela viu lá foi de 2 meses. Fora isso, E provavelmente, né, para mostrar mais uma vez que, se bem que já temos aí 2 meses na Itália, acho que não temos, né, do primeiro caso, nem temos, foi tudo tão rápido lá, mas mostrando que talvez a gente não tenha realmente essa transmissão vertical mesmo, né, confirmando que essa transmissão provavelmente foi direta por gotículas ali, ou pelo contato mesmo, que são as duas formas de transmissão que a gente tem hoje, né, direta e indireta. Então, ou a gotícula, a mãe ali próxima, obviamente, e o contato, né? Porque aí a mão pega onde passou essa gotícula e leva no nariz, leva na boca, e leva no olho, entra na mucosa. E usa máscara, né? Porque assim, até mesmo quando estão gestantes, estão amamentando, né? No puerpério, eu recomendo. Usa máscara. Tá gripado, usa máscara. O pai tá gripado na casa, usa máscara, né? E outras pessoas que não Exatamente. fazem parte da rede de apoio, não visita. E nesse momento a gente não tá visitando ninguém mesmo, né? Exatamente. Não tem visita Né? pra E essa máscara, vale lembrar que a simples, a cirúrgica, tá? sim. Porque a cirúrgica ela vai ser capaz de segurar justamente as gotículas do emissor, né? Não passando para fora, porque as pessoas estão querendo aquela máscara N95, que tem, né, uma filtragem ali que ela é bidirecional, e não é necessário para quem está saudável. Né? Ela é para profissional de saúde que vai estar em contato com pacientes que, durante a coleta ali, possa gerar aerosóis e isso venha contaminar. Né? E aí a gente precisa esclarecer porque está tendo um consumo desenfreado, uma compra, né, acelerada, então está esvaziando farmácias, todos os locais, e quem de fato vai precisar, não vai achar. Isso. Deixa eu Né? fazer aqui as perguntas, porque eu sei que daqui a pouco vai ter muita e eu posso me perder aqui. Deixa eu tentar aqui. Deixa eu vir para a primeira aqui, que eu acho que foi a de Sócrates, depois teve mais umas duas. Cadê? Vamos lá ver tantas coisas, né? Nossa, a gente estamos todos aprendendo juntos. Isso. Quais as principais células que o vírus infecta? Já tem algo publicado? Então, a forma de infectar, essa semana saiu na Nature e também já tinha sido publicado no The Lancet, né? Deixa eu rapidinho, só um instante para eu desligar isso aqui. Já mostraram que existe, que é uma das causas até desse espalhamento muito rápido. O vírus, ele entra por 4 portas de entrada, para você ver que vírus safado esse, né? Ele incrível, né? E como eles reconhecem proteínas das nossas células que fazem essa ligação e conseguem, né, ter essa identificação e entrada das células. Então, eles descobriram aí 4 proteínas
que favorece essa entrada. E essas proteínas, e uma delas é a enzima conversora da angiotensina, daí a grande questão com o uso dos antihipertensivos dos pacientes hipertensos, que é a ECA, né? A famosa ECA. Além dessa enzima, eles descobriram mais 3 proteínas, um nome bem difícil, não vou nem. Uma chama furina e a outra é um código, uma glicoproteína, e um marcador de superfície que é o CD147. O que acontece? Essas proteínas, elas existem na superfície de células, nos pulmões, nos rins, no intestino, no fígado, ou seja, favorece o tropismo, a entrada desse vírus nessas células. Então, principalmente trato respiratório, que é a porta de entrada que o vírus, né, chega ao nosso corpo mais facilmente. E aí, essas células do pulmão, então, células epiteliais pulmonares, já tem essa enzima na superfície, o vírus, então, reconhece e entra, né? Ele entra dentro da célula do hospedeiro. Aí, imagine isso acontecendo no intestino, no fígado, né? Também nos pulmões e nos rins. Por isso que tem, se a gente for olhar, tem a questão, né, também desses medicamentos, por aumentar a expressão da enzima, por exemplo. Então, facilita a entrada, o reconhecimento do vírus. Mas para você ver que alguns pacientes graves, se você, para quem anda vendo aí alguns artigos, tem pacientes, os pacientes que vieram a óbito tiveram muitas vezes falência total, né, de vários órgãos, mas muitos começaram com insuficiência renal. Alguns tiveram também insuficiência, um dano hepático severo. Então, mostrando justamente esse tropismo do vírus por essas células desses locais, causando gravidade e lesão também, né? Então, pulmão, né, que tem mostrado vários infiltrados de resposta inflamatória, porque o vírus se aloja lá dentro dessas células. E por aí vai. Então, acaba que, respondendo essa pergunta, pelo menos pelo que eu vi, por essas proteínas novas descobertas, principalmente nesses tecidos, acaba que ele estão mostrando que ele está causando injúria, dano tecidual nesses órgãos. Tá, e então é por essa questão que inicialmente eles disseram para não utilizar o ibuprofeno. E agora eu já vi falando que não. Pois é, ontem eu vi, quando eu cheguei já bem tarde, a Organização Mundial de Saúde dizendo que, na verdade, ela veio atrás dizendo que não sabe. Também não é que não. Agora, eu, particularmente, depois do que eu li, e por conta da ação da ECA, da enzima, e desses medicamentos estimularem, né, a expressão dessas moléculas, eu evitaria. Eu, Milena, evitaria, já que a gente tem outros antitérmicos, outros analgésicos que a gente pode, nesse momento, tomar, e observar. Agora sim, utilizar, eu acho que com cautela o médico deve orientar. Por quê? Já tem trabalhos que mostraram justamente o comprometimento hepático e as transaminases, são enzimas do fígado, né? Para quem é da área de saúde já deve conhecer a TGO, TGP, ou chamada de STLT. Pacientes graves têm aumento dessas enzimas. Então, paracetamol, que foi um dos primeiros indicados pela OMS, né? Nesses pacientes, talvez não deva ser estimulado o uso, eles devem trocar pela dipirona. Então, eu acho que cada caso vai ter que ser um caso, né? Cada paciente é único e vai ter que olhar comorbidades que ele tenha ou qual o estágio de agravamento que a infecção levou para saber qual medicamento fazer uso. Mas a gente tem, então, outras linhas de analgésicos antitérmicos, anti-inflamatórios, então, só olhar cada caso, né? Tem uma pergunta de Eliana. A Eliana está numa área bem crítica, ela está lá em São Paulo, deve estar bem assustada. O período de incubação, inicialmente eu vi que era entre 3, 4 até 14 dias. Agora me parece que já desceu, né? Que está em 10 dias, porque já viu casos de estar aparecendo sintomas antes. Aí justamente querendo a pergunta dela. Gostaria de saber se pode alguns adultos não manifestar nenhum sintoma. Sim. Confirmadíssimo. Aliás, vi vários artigos mostrando isso também, que, assim, por mais que o período de incubação de começar a aparecer os sintomas esteja dentro dessa escala de 1 a 14, e aí teve com 3, com 5, com 10. Eu li um artigo que teve um paciente que apresentou sintomas com 19 dias. Sim. Tudo ainda é muito novo. Então, tem paciente que não tem, uma boa parte também, sim, é assintomático, né? Inclusive, foi um dos achados até de neonato, não neonato, desculpa, mas em criança, eles viram que a criança já tinha praticamente sem sintomas, e eles encontraram, por exemplo, em suave anal, né, em amostra também de fezes,
o vírus. Fizeram a análise do SWAB de orofaringe, de nasofaringe, já não tinha mais carga viral, mas nas fezes encontraram, né, no SWAB retal da criança, e ela já assintomática. Então, que todo o artigo, ele sempre termina no final dizendo, mas alguns pacientes assintomáticos ainda estavam com a carga viral. Eliminando E aí, ainda o vírus. exatamente. Então, vamos deixar essas pessoas ainda aí por mais uns 14 dias, pelo menos o que eu li, em quarentena para garantir que realmente ela não vai ser capaz de transmitir. Tá. Né? Inclusive, eu vi falando também da questão da tomografia computadorizada, porque parece que a tomografia está mostrando ainda positivo e o SWAB de nasal e orofaringe negativando para o vírus. Sim. Aqui tem Então, o Hélio. O que acham da substância do medicamento usado para o lúpus, que foi divulgado pelo Trump? pois é. Quando o Trump largou a notícia ontem, causou esse caos, né? Eu não sei se é verídica, eu recebi agora à noite, não tive tempo de conferir a veracidade, que a Anvisa que até determinou que a hidroxicloroquina vai passar a ser um medicamento controlado, porque as pessoas ontem estavam desenfreadamente indo à farmácia comprar o sulfato de hidroxicloroquina, que é o genérico, ou o Roquinol, né, que é o nome de marca, e também a gente tem outro nome agora que eu não me lembro direito, deixa eu ver se é Plaquenol. Esse medicamento, falaram que é utilizado no lúpus, ele, na verdade, ele, quando foi criado, que foi após a Segunda Guerra Mundial, lá em 1946, 47 mais ou menos, ele foi utilizado para combater a malária. Sim. Porque ele mata as formas, né, do parasita, né, do plasmódio, ele destrói. E aí, depois se descobriu que ele tinha um potencial imunossupressor e, por conta disso, eles viram que davam uma remissão bacana da artrite reumatoide, do lúpus principalmente, que é bem confirmado isso. Só que a questão são 2 pontos, né? E todo mundo saiu para querer comprar, e eu não sei ainda se realmente proibiu a venda livre ou não, se vai ser com receita, mais tarde a gente vai investigar. Mas a questão e os pacientes que usam, que precisam? Se todo mundo que nem tem a doença, nem tem o sintoma, está correndo para comprar, porque está no pânico, e aqueles que realmente precisam não vão encontrar? Isso. Sabendo que é um medicamento que realmente vai aliar as manifestações de autoimunidade? E outra, não é um medicamento que não tem efeito colateral, não, gente. Tem efeitos colaterais, alguns raros, mas alguns bem frequentes, inclusive de causar retinopatia, que é bem frequente, né? E fora os desconfortos todos de náusea, diarreia, mal-estar, enfim, pode dar, né, vários outros. Então, assim, é um medicamento que ele tem uma certa toxicidade. O primeiro até era bem mais tóxico, né, que era só a cloroquina. Depois, quando criaram a hidroxicloroquina, já diminuiu bastante a toxicidade. Mas tem efeito colateral. Inclusive, não é indicado para gestante e nem quem está amamentando. Então, imagine, todo mundo saiu ontem já querendo comprar nas farmácias, esvaziando. Eu até recebi uns WhatsApps de alguns ex-alunos meus que já são farmacêuticos e dizendo que mal chegou na farmácia, em meia hora já tinha 5, quase 10 pessoas perguntando se tinha para comprar. Minha assessoria de imprensa aqui, farmacêutica. Sim, sim, meu querido colega Isaac, abraço dele para meu ex-parceiro de trabalho. Ele está te ouvindo. Ele está dizendo que sim, a Anvisa incluiu. Proibiu mesmo, né? Isso. Então foi verdade, é por isso. É porque eu, antes de dar até a notícia, eu gosto de checar se é verdade mesmo. E eu não tive tempo. Milena, a população está em pânico, né? Alguns em pânico e são os extremos. E outros bem relaxados, do tipo indo pro shopping, indo passear, indo malhar, indo fazer caminhada. Eu vi hoje até um vídeo da manifestação do coronavírus. Acredite. E aí tem de tudo, né? Então, assim, as pessoas, então, assim, às vezes vão para os locais quando acham, que agora não está mais achando, embora o álcool gel foi liberado para poder ser fabricado em farmácia de manipulação. Então, só que as pessoas vão comprar 20... Eu vi gente que comprou 20 litros de álcool gel, né? Desesperados. Então, assim, gente, lava a mão. Lava a mão. Tá em casa, lava a mão. Tá no trabalho, tem pia, tem torneira, tem sabão, lava a mão. Lava a mão, né? Lava a mão. O álcool gel você vai passar em superfícies. Lava a mão.
Eu não saí para comprar álcool gel. Provavelmente eu não Eu vou. acho que o álcool gel deveria usar quem às vezes tem que pegar um ônibus, um coletivo, algum lugares que ele vai ter que se segurar e que não tem como limpar no meio da rua a mão. Né? Exato. Deixar para essas situações. O que eu tenho é os pequenininhos que eu sempre pendurei na minha bolsa, eu sempre tive para poder usar na rua, então eu tenho esse, ainda não comprei. E às vezes as pessoas me perguntam, não, não comprou, e aquela agonia, não vai comprar com já, você trabalha com bebê. Eu às vezes nem falo, agora todo mundo vai saber, né? Porque para não ser diferentona, mas não vai comprar álcool gel, a enfermeira trabalha com bebê. Eu lavo minha mão o tempo todo. E agora eu tô lavando muito mais ainda. Então, assim, o que não pode faltar é sabão. E água. É preocupante porque tem alguns bairros, hoje, lá de Freitas, hoje que eu vejo reportagem, sem água. Isso é preocupante. Não ter sabão, não ter água. Mas não ter álcool em gel, não. Né? Existe desinfetante para poder limpar a casa, limpar a maçaneta, mas não precisa esse desespero, o povo sair desse disparate de álcool gel, até porque os locais que de fato precisam do álcool gel vão ficar. O mesmo são os alimentos, né? As pessoas vão para o mercado comprar desesperadamente. A ideia é que entre realmente no colapso e que a coisa se propague. Se todo mundo que pode comprar nesse momento, e aqueles que não têm essa reserva financeira para poder comprar, né? É hora também nesse momento a gente pensar um pouco no outro, porque vai chegar no momento que vai começar a faltar tudo, vai faltar medicamento, vai faltar tudo. E aí? A gente nunca viveu, né? Eu brinco que eu só vi isso que eu estou vendo nos filmes, né? Que quando eu assisti na faculdade, né, para epidemiologia. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Então, a gente nem sabe como se comportar diante do colapso que estamos entrando e o que pior está por vir. Então, assim, nesse momento é hora de se solidarizar também, de ter um pouco de empatia, de pensar que vai faltar para quem não tem a condição, porque eu tô com uma filha dentro de casa, então eu tenho medo até de descer para o play para poder brincar, embora não tenha criança nenhum no meu condomínio, só tem ela. Eu não desço, eu fico com medo, eu não sei, a gente não sabe como é que as coisas se comportam. E onde eu moro, eles emitiram justamente um comunicado para evitar para que as crianças desçam e estejam em contato, né? Enfim, Mas, porque alguns pais ainda têm que trabalhar, como eu, que né, trabalhei hoje o dia inteiro. Então, a gente, obviamente, em algum momento pode ser que tenha contato e passa para a criança, que passa para outro, que estão todos aglomerados. Então, aqui até foi proibido, inclusive, até o final do mês. E eu acho que é importante esse alerta que você falou, porque é isso mesmo que eu tenho visto. E se a gente continuar, né, as pessoas a se comportarem dessa forma, aí é que a situação vai agravar. Porque vai faltar para quem precisa, e são essas pessoas que vão acabar contaminando. sim. Né? Exatamente, porque assim, se você compra, hoje eu vi um meme bem engraçado, se você compra 25 galões de álcool, vai faltar álcool para quem não tem como comprar, essa pessoa não vai ter como limpar a mão quando estiver na rua, automaticamente ela vai contaminar a superfície e vai contaminar você, que vai ficar com seus 25 galões de álcool sem ter como usar contaminado. Para as pessoas terem que se acalmar, sabe? Tá todo mundo muito em pânico, né? Se acalma, vamos comprar. Diz que os mercados estão assim insuportáveis. Eu ainda não fui, não. Eu não entrei nessa vibe. Eu fui um dia, porque ainda não nem tava, eu fui um dia no mercado, que foi domingo, e ainda não estava com a notícia toda assim, né, de que ia parar tudo, e até então eu ia dar aula na segunda-feira, Toque em casa do mês. né, e de repente, quando eu vi, estava todo mundo colocando 4, 5 pacotes de papel higiênico dentro do carrinho, eu não estava entendendo o porquê desses papéis higiênicos todos. Falei, será que está todo mundo gripado? Vai precisar ficar suando o nariz? Enfim, eu não entendi, né? Mas eu acho que aqui justamente é um canal para a gente estar falando isso, né? Porque algumas pessoas, de fato, realmente ainda não caíram a ficha do que está acontecendo. Talvez, como você falou, a gente nunca viveu isso, a gente está lidando com o incerto, né? Com algo novo. Então, até a gente está tendo que se readequar, né? E criar novos hábitos de higiene. E por mais que a gente soubesse, talvez a gente não fizesse de forma tão perfeita. E aí agora a gente está aqui se treinando, eu me policiando, de chegar em casa, me limpar e no trabalho mais atenta. Né? Eu estava hoje o dia inteiro trabalhando e tendo contato com a amostra e já pensando nisso, né? Em ser mais cuidadosa. Eu acho que veio para dar um boom, um chacoalho na vida de todo mundo, porque eu acredito e eu tenho muita fé de que isso a gente vai superar isso aí, né? Os estudos estão sendo feitos em tempo recorde. Claro que não vai chegar tudo tão cedo, né? Como estão tão ávidos pela vacina, claro que vai demorar ainda mais, mas essa proposta da hidroxicloroquina pode ser realmente um alento, né? Claro que vai ser. Eu acho que o que vai acontecer é de diminuir o óbito,
Sim. Não é para as pessoas que estão com sintoma. 80% das pessoas vão estar com a gripe normal, que nem eu tive pós-carnaval. Não vai ser necessário tomar. Agora, se você sabe que você faz parte do grupo de risco, que você está tendo um sintoma mais grave, alguém estava perguntando aí sobre a questão dos sintomas, né? Que os primeiros sintomas podem ser de uma gripe leve, de você estar com a coriza, pode ser até uma febre baixa, e o que a CESAB recomenda aqui na Bahia é justamente o quê? De que, ou se a febre está de 37,8, fique em casa. Isso. E vai, espere 7 dias para poder observar se isso vai aumentar, porque a característica que pode agravar é justamente a febre alta. E aí o povo está com 37,8 e já está indo para os postos de saúde, né? Lembrando que febre em bebês é a partir de 37,8. Então, às vezes, as mães estão com o bebê com 37 e já querem para emergência. Porque assim, e a gente tem uma cultura também, muitas das mães irem para emergência. As pessoas precisam entender para que serve a emergência. Né? Emergência é para trauma, né? É para casos graves, né? Um corte profundo, com muito sangramento. Então, não vai para emergência por qualquer coisa. Mas isso eu não estou te falando por conta de coronavírus, não. É para a vida. A gente não fica na emergência o tempo todo por qualquer bobagem. A gente que tem uma dor de cabeça mais forte, vou na emergência. O estômago, vou na emergência. Gente, superlota. Não aguenta, é por isso que tem colapso. Chega, aí fica, tem 4 horas de espera e todo mundo reclamando na emergência. Por que tem 4 horas de espera? Né? Porque as pessoas estão indo para lá com a unha encravada. E é com a unha encravada mesmo, a pessoa vai com a unha encravada para emergência. E não é para ir, principalmente com o bebê com crise de gases, aí começa 10 dias com crise de gases, a mãe leva para emergência. Não leva para emergência, porque você vai com a crise de gases, você volta com ele com 10 vírus. Não faz isso. Gestante também, se tiver que ir, vai para o hospital, referência para gestante, porque pelo menos o público que está ali já diminui a circulação, é só daquele perfil de gestante. Evita estar circulando em hospitais desnecessariamente, mas não é por conta do coronavírus, não. É para o resto da sua vida. Não fica indo para emergência. Emergência é para situações de emergência. Então vamos filtrar, porque a gente superlota a emergência. E aí, quando chega lá na triagem, uma pulseirinha verde, azul, fica lá, ó, esperando. Porque não é emergência. Inclusive, a CESAB, né, para quem é de fora daí do nosso estado, aqui da Bahia, né? Mas a CESAB até divulgou no site delas, que é da secretaria, que eu não sei agora de qual, mas colocando no Google vocês acham, né? Justamente fazendo essa diferença, né? Como é que se dá a triagem dos pacientes suspeitos para coronavírus. E essa questão de ser verde, amarelo e vermelho para saber as condutas que eles vão tomar, né? Então, eu acho que a gente tem que um protocolo, sim, eles têm, né, um plano de contingência, né? Isso também está na internet, as pessoas têm acesso. Inclusive, o site da CESAB daqui, né, da secretaria daqui, né, do nosso estado, eu achei que ele está ótimo, ele está dando todas as informações de quem deve notificar, quem não deve, como é que isso é feito, onde procurar, o que fazer, né, em quanto tempo, né, quem são os critérios que definem ser verde, amarelo ou vermelho. Eu até trouxe aqui que eu achei importante, que eles estão considerando assim, situação 1, situação 2, situação 3. Que situações são essas? É justamente, eu tenho um sintoma que é febre e um outro respiratório. Sim. Aí é um critério clínico. Aí vem o critério epidemiológico, que é você, por exemplo, ter viajado. Aí você tem uma outra situação, que é ter febre e a manifestação respiratória, e você teve contato com alguém que viajou. E você tem um terceiro caso, que você não necessariamente tem febre, que é febre ou a manifestação respiratória, mas você teve contato próximo com alguém já confirmado. Então, ela fez essa discriminação justamente para facilitar o atendimento, e na hora a gente até pensar, eu preciso ir ou eu não preciso ir? Então, sintomas, alguém perguntou, os sintomas leves de gripe, né, de coriza, vai ficar em casa, aumentou a febre, né, começou a ter, como eles falam, dificuldade para respirar, né, e você tem um critério epidemiológico aí de ou você viajou, ou você teve contato com alguém que viajou, ou você teve contato com alguém confirmado, como a gente viu, né? O filho confirmou, aí o pai não está ainda, mas começou a ter sintomas. Aí ele é indicativo de procurar e testar, fazer a testagem, porque ele tem um contato próximo, ele começou a ter os sintomas. Mas até antes de ele ter sintomas, é para ficar isolado ele e o filho já confirmado em casa. E esperar.
Então, quem tiver dúvida em relação a isso, né, aqui for aqui do nosso estado da Bahia, entra no site da CESAB, que ele vai dar todas as informações. Inclusive, a gente encontra todos os postos daqui de Salvador que a gente pode ir encontrar, né? Os telefones da SAMU, como proceder, e o nosso hospital de referência público, que é o ICOM, o Instituto Couto Maia, mas também sabendo que a gente tem outros hospitais que estão aí, né, envolvidos agora, que a gente tem o Roberto Santos, que as pessoas podem ir, que a gente tem o do subúrbio, o municipal, né, o Eládio, né, a gente pode ir, e agora a gente vai ter, eles estão preparando o Hospital Espanhol, né, que eu acho que vai ter 130 leitos de UTI, se eu não me engano. Eu vi um número aproximado desse daí, para tentar já o quê? Segurar se aumente o número de casos graves, que quem vai para UTI são os casos graves. Sim. Nena, entre o coronavírus, o H1N1 e o influenza, que é a gripe, existe diferença de sintomas ou eles são muito próximos? No início são próximos, são parecidos, porque são gripes, né? Só que diferentes, né? Um da influenza e esse agora que é coronavírus. Mas no início, tanto como a gente rebate aqui, né? 80% tem e não sabe porque, como foi leve igual a gripe normal, não vai para o posto, não vai testar, obviamente, né? Mais uma vez, não temos teste para todo mundo. Então, não vai saber. Eu mesma trabalhei carnaval, logo quarta-feira após carnaval, quarta-feira de cinza, eu comecei a ter sintomas de gripe, né? E aí eu tive gripe, fiquei com dor no corpo, mole, tive tosse, tive coriza, né? E fiquei em casa. Isso. Fiquei em casa e quando melhorei eu fui para o trabalho, né? Isso já na outra semana até. Eu fui para o trabalho na terça-feira da outra semana. E eu não procurei atendimento, já estava o assunto, né? Mas não estava como está hoje, declarado pandemia e toda a situação. Mas imagine quantas pessoas, e eu conheço muitas pessoas que falam comigo, já me mandaram o WhatsApp e dizendo, ó, tô com sintoma leve. Acha que eu devo ir? Não. Não. Não é porque os sintomas são bem parecidos realmente com o vírus da influenza, né? Então, se for leve, você vai ficar em casa. Então, estão informando aí, né? Em Londres nasceu um bebê positivo, né? Esse dado é de hoje, porque a gente já teve essa semana nesse. Eu tô cá em cima ainda, tô com uma pessoa aqui perguntando a Mila, com relação ao teste rápido que foram autorizados pela Anvisa, são feitos de fato eficazes para a triagem? Então, já foi autorizado, porque até ontem eu tinha perguntado isso justamente lá na prefeitura onde eu trabalho, e o que eu sei é que está em fase final de aprovação, e a gente até já conhece de algumas marcas que estavam para sair agora na segunda semana de abril, mais ou menos, entre a primeira e a segunda semana. É para detecção de GG e de GM, então, assim, que nem a gente faz os outros testes para dengue, para chikungunya, para zika vírus, onde a gente vai pegar aquela fase da produção de IgM, que aí leva mais ou menos uns 7 dias, que é o tempo aí médio quase de incubação do vírus, e o IgG, que começa aparecendo logo aí quase 2 semanas, né? Mas estão correndo para produzir os testes, né? São testes rápidos de imunocromatografia, como os outros que a gente faz. Tá, Laís está perguntando aqui qual é o primeiro sintomas do coronavírus. Não tem o primeiro, né? Você pode ter sintomas vários ou ter um só, de febre, de coriza, sintomas de gripe mesmo. Sim. A questão só é a tosse seca e a febre alta para pensar como um critério, mas se persistir muito, aumentar muito, procurar o atendimento. Sim, sim, sim. Peraí que eu tô lendo aqui. Isso aqui é ruim pra caramba de estar voltando. Lembrando que tem alguns sintomas incomuns, tá, gente? Que já foram também publicados. Pode produzir catarro, inclusive o catarro tem sido uma das amostras que eles têm encontrado muito mais cópias do vírus do que o próprio SWAB. E tem mostrado que o SWAB, mesmo depois de ter dado negativo na biologia molecular, quando testa a amostra do catarro, tem encontrado cópias do vírus ainda, né? Então, tem gente que produz catarro e tem gente que pode ter diarreia, né? Até pela questão da entrada ali daquela interação, como eu falei no início da live, né, do intestino. Então, é incomum, tem paciente que tem dor de cabeça também.
Tem Tem esses sintomas que podem acontecer. Luiz Castro está dizendo que nesse momento está tendo lá uma homenagem, o pessoal está batendo parabéns para os profissionais de saúde. Acho que está marcado para 20, tá 20 e 30, né? Não, foi 20 e 30. Antes da live, eu fui para a janela, eu fui bati palmo para mim mesma e para todos nós da área de saúde, que estamos nessa luta, né, nessa correria e tentando Moniquinha está aqui ajudar. agradecendo pelas informações. Moniquinha, enfermeira da ANEL, tá. Para ela, essa live está sendo muito útil, com certeza. A live está cortando, viu? Estão falando que está cortando. De novo? Para mim aqui tá mostrando normal. Gente, se não estiverem ouvindo a gente estiver cortando, vocês sinalizam para a gente saber. Qual o local de referência para diagnóstico e tratamento aqui em Salvador? Só para estar perguntando. Local de referência para diagnóstico, o diagnóstico é feito no LACEN, porque eles conseguiram o genoma do vírus, então a gente não precisa fazer a contraprova mandando para a Fiocruz no Rio de Janeiro, né? Então, é o laboratório central da Bahia, né? Que é do estado, fica ali em Brotas. Então, é lá, a gente faz a coleta, inclusive hoje a Prefeitura Municipal de Salvador treinou os técnicos de análises clínicas de laboratório para realizar as coletas, né, de forma adequada, foi feito esse treinamento hoje, mas aí o posto faz a coleta, a gente envia aqueles swabs, né, que são 3 swabs, um da orofaringe e um de cada narina, coloca no meio de transporte e a gente manda refrigerado para o LACEN. Então, lá no LACEN que vai fazer a biologia molecular, o RT-PCR, para a identificação do RNA viral. Então, o laboratório que está sendo feito lá, todo mundo manda para o LACEN, até chegar a aprovação dos testes rápidos, né? E aí, provavelmente, os laboratórios privados vão comprar, né? E também os públicos vão adquirir. Eu termino de ler aqui. Tem Marcela parabenizando. Obrigada, Marcela. O LACEN, Adaci, eles adquiriram um painel de teste que identifica 21 tipos de vírus respiratórios. Então, faz esse primeiro, até para descartar também, eles têm esse painel, que foi o que eles anunciaram, né? Que eles têm um quantitativo para fazer 80 diagnósticos por dia. Então, faz o painel. Se não der para nenhum dos outros vírus respiratórios, eles vão testar para o Covid, né? Quer dizer, Covid-19 é a doença, né? Mas o nome do vírus ficou como SARS-CoV-2. COVID-2. Tem alguém me dizendo aqui que em Londres nasceu bebê positivo. Quem se tiver esse material, gente, mande para mim lá no direct, porque eu procurei, não vi. Aqui tem uma dizendo aqui o bebê, como é que bacana, que sabe o que tem acontecido? As grandes revistas, né, mundiais estão deixando os periódicos abertos, os PDFs abertos para a gente acessar. Eu estou achando o máximo, eu estou amando. Porque enquanto eu era estudante da UFBA, na época do doutorado, a gente tinha acesso livremente. Quando acabou o doutorado, a gente perde o acesso, né? Tá. E aí, por conta da urgência, todo mundo está podendo acessar na Nature, né? Entra no Elsevier, no The Lancet também, que é onde eu gosto de ler. E aí está tudo gratuito. Tá perguntando aqui em que situação devemos ir para o posto. Então, vamos falar aqui de novo essa parte e lembrar que na hora da dúvida podem correr para o site da CESAB, mas se a febre estiver persistente, primeiro, está com sintomas leves, fica em casa no mínimo 7 dias. Se depois desses 7 dias você vê que não está passando, mas ainda continua leve, ele manda segurar por 14 dias. Agora, se começar a ter muita dificuldade de respirar, que ele fala até do bater da asa do nariz, né? A pessoa fica muito ofegante. Exato. E a febre muito alta, aí tem que procurar. E o critério epidemiológico sempre também é importante. Né? Se você sabe que você viajou, ou que está com contato com alguém confirmado. Tá aqui dizendo que o LACEN fica no Horto Florestal, que o resultado sai a partir de 32 horas. Eu não sabia da live, mas a enfermeira Marcela me informou, está sendo muito esclarecedora. Marcela tá ótima, fazendo 1000 propaganda da gente. Tá de parabéns, Marcela. Parabéns. Boa noite. Em relação ao medicamento da cloroquina, é verdade a sua ação contra o Covid? Acho que ela chegou depois. Que é verdade, porque já publicou. O que acontece? Primeiro teve o estudo na França, que o da França eles fizeram por 36 pacientes. Então, foi um ensaio já com alguns, né? Eles pegaram um grupo controle sem infecção e pegaram um grupo doente e trataram com a hidroxicloroquina e trataram com a hidroxicloroquina com a azatioprina.
com antibiótico. E aí, 70% desses 36 indivíduos do ensaio, eles curaram, baixaram muito a replicação viral, caiu muito, eles já colocaram esse gráfico hoje, expandiu e replicou no WhatsApp, na internet, mostrando o grupo controle com a replicação viral bem alta, quando fazia o uso da hidroxicloroquina sozinha, ele diminuía a replicação viral, mas com o uso concomitante da azatioprina melhorou mais ainda. Eu não li sobre, mas talvez há risco de dizer que os pacientes, como são esses graves, desenvolvem a pneumonia, que é a infecção já trato respiratório inferior. A azatioprina é um antibiótico, então pode também estar ajudando nesse processo, em melhorar essa reação, né? Porque acaba que eles adquirem também, muitas vezes, o estado grave e a pneumonia, né? Então, pode ser por isso, mas eu ainda preciso ver. E aí eles fizeram também na China um trabalho, mas não foi com humanos, não foi um ensaio clínico ainda, que foi com células in vitro. E eles perceberam a mesma coisa, né? Então, assim, o ensaio da França, ele foi pequeno, um N amostral de 36, né? Indivíduos aí entre sadios e doentes, e o outro foi com células in vitro, né? Mas um bom resultado e que dá esperança, né? Para a gente. Agora, lembrando que os pacientes doentes com sintomas graves, né? Os críticos, né? Para a galera aí sem sintoma leve e querer adquirir. Alguém perguntou assim, e os profissionais da saúde, como fica? A primeira moça falou lá em cima que a Caixa, ela disse assim, que ela está em Mato Grosso, então o fuso é diferente. Por isso que ela disse que bateu os parabéns para os profissionais, o horário não foi compatível com a gente. Segundo, alguém perguntou sobre os profissionais de saúde e algumas pessoas têm me perguntado bastante. Ô, Alda, o pessoal usa aquelas roupas da NASA na China, porque aqui o pessoal só usa aquela capinha que fica o pescoço assim bem fora. Bom, boa pergunta, né? Já que temos a contaminação por contato. Mas, realmente, né? Nosso país é uma outra realidade. Inclusive, o ministro da Saúde, essa semana, estava rebatendo justamente a posição da Organização Mundial de Saúde, quando eles disseram que era para testar, testar e testar. E aí, falando, se essa seria a situação ideal. Só que a situação real do Brasil não é essa. A gente não vai ter condição de testar, testar e testar, né? Os assintomáticos tudo. Claro que se a gente testasse assintomático, sabendo que assintomático também pode transmitir, seria maravilhoso, porque você inibiria essa propagação tão, né? Se alastrando dessa forma tão rápida. Mas a nossa realidade não é essa, né? E o ministro falou disso, né, essa semana. Ele está falando bastante disso, que a gente não vai ter condição de testar todo mundo, não vai dar para estar testando todo mundo, e que vai testar realmente os casos os grupos de risco, as pessoas que já sabem que realmente tiveram a predisposição. Né? Não dá para poder. E por isso mesmo que fala dessa coisa do não ir para emergência. Porque você vai para emergência, você vai acabar só se expondo. Não vai ser testado. Exatamente. E tem gente que já me falou isso. Ah, mas eu não fui fazer o exame. Tá com sintoma leve, ele vai fazer, vai te dar uma medida de você está gripado, então o que a gente vai fazer? A gente vai te dar a máscara cirúrgica, né, para você impedir de passar isso para uma pessoa, porque vai que é um idoso, vai que é alguém que tem diabetes, vai que é alguém que tem hipertensão, vai que é alguém que tem uma doença autoimune, né, ou que está fazendo o tratamento do câncer, enfim, essas pessoas vão pegar e vão ficar sintomáticas, muito provavelmente. Então, a conduta está sendo essa, de orientação. No House EPI igual da China, desculpa te interromper. Usa igual da China. Parecido com o da China. Não, a aliança, né? Aliança, né? Então, alguém aí que trabalha nos hospitais públicos, conta aí pra gente. Coloca aí depois no Instagram, Família Cabral e o da @Aldaci, né? Também, como é o seu Aldaci Almeida. Como é que o pessoal marca a gente, mostra que a gente quer ver e vai repostar. Marca a gente. Eu trabalho no Roberto Santos, eu trabalho no Eládio, eu trabalho do subúrbio, eu trabalho no municipal. Eu trabalho na UPA. Marca quem trabalha na UPA. Pronto. E aí a gente conta pra gente saber como é que tá sendo isso, né? Exato. Na hora que o prefeito entrar nas coletivas, né, que ele tem feito, a gente pode também entrar lá no Instagram e perguntar sobre isso, né? Não, eu soube que estava faltando capa. Estava faltando a capa de isolamento
né? E estavam com dificuldade. Isso eu vi eles falando na reportagem, inclusive, dos profissionais. Então, o que é que tem que fazer? Tentar evitar que as mãos toquem a boca, nariz e olho. Tá cortando É isso que tem que fazer. tá cortando a live. Poxa, vai ficar salva, né? Você vai colocar por 24 horas. Eu vou salvar ela. Se eu tirar ela dos 24 horas, não se preocupe. Eu vou colocar no meu canal, lá no YouTube, Aldaci Almeida. Eu solto um preview, provavelmente amanhã, e aí no outro dia ela fica disponível. No sábado vai ficar disponível na íntegra no meu canal no YouTube, Aldaci Almeida. Pronto. Helena, a forma da gente evitar essa contaminação, né? Como você falou, evitar a mão na boca, a mão nos olhos, tossir com o cotovelo, Isso. lavar sempre Ninguém as tossia assim, né? Nem espirrava, né? isso, Vamos aprender, gente. lavar sempre as mãos, não coçar os olhos, porque né, a mucosa né, contamina, evitar locais de aglomeração, evitar sair. Hoje uma pessoa me disse assim, Aldaci, mamãe vai fazer um mensário e me encomendou uma fantasia para o mensário do bebê. Eu ainda brinquei, vem encomendar bolo? Ela falou, não, pior, ela vem amanhã de Uber buscar a fantasia. Eu falei, não, não vou mais fazer. Então, assim, gente, por favor, eu já estou colocando lá no meu Instagram, não saiam de casa. Não adianta deixar o bebê em casa e não sair de casa. Eu sei que tem mães que estão fazendo enxoval, estão arrumando, estão à beira de parir, está faltando muita coisa. Compra pela internet, porque também não adianta. Tem uma amiga, Tamires, lá da prefeitura, que teve neném ontem. Entendeu? Então, assim, é complicadíssimo. Eu tô assim, meus atendimentos, eles são domiciliares, então, assim, tá realmente diminuiu bastante, porque as pessoas têm medo, né, da exposição. Eu não saio mais para lugar nenhum, tô em casa o tempo todo. Vou para atendimento, quando eu vou para casa do meu paciente, eu venho para casa, né, não vou mais para canto nenhum, venho almoço em casa, às vezes almoço lá mesmo com o paciente, venho embora, e no máximo vou para o outro, mas assim, ali tem exposição também. Então, vamos Sim. parar de transitar, de comprar pão. As pessoas querem comprar pão, não come pão. Para de estar circulando, tá? Por favor, porque as pessoas estão indo para salão, tem coisas abertas ainda, né? A prefeitura hoje, o que a prefeitura gastou de verba cercando praia com madeira e com arame, isso tudo podia ser É revertido. Isso é inacreditável, realmente. inacreditável. O prefeito tem que pagar madeira e arame para poder cercar a praia, porque a população não tem consciência. Né? O recado que eu quero dar para vocês que a live está acabando é isso. Não se exponham, porque assim, realmente os profissionais estão ali horas e horas a fio. Tirar essa roupa, como a Priei falou, como o cuscuz, né, Pri? É quase que impossível a pessoa tirar aquela roupa, como ela disse, a roupa quase igual a da China. Tirar aquela roupa toda, né? De óculos, Sim. de gorro, de capa, de luva. Tirar isso, eles estão evitando, né? Como a Itália falou, eles evitam tirar essa roupa para poder não ter que botar tudo de novo, então ficam 6 horas sem beber água, sem ir no banheiro. E a gente não vai chegar, a gente vai chegar nesse nível, né? De estar com sobrecarga nos hospitais. Então, às vezes, nesse tirar a roupa, passa uma mão que tirou da luva, contamina, então ali, próximo da face, coça um olho, então o profissional já se contamina. Eu passei por isso hoje um pouquinho e quero agradecer meus colegas de trabalho porque eles pegaram água para mim, porque eu não queria me esparamentar toda. A Isso. gente recebeu algumas amostras, né, de suaves e estava encaminhando para o LACEN. E colegas fizeram isso por mim também, porque dava trabalho você tirar tudo. Então, quero agradecer aqui também a eles por isso. E aquele óculos machuca, isso mesmo. Mas assim, a água pegaram, mas o número 1 e o número 2 ninguém pode fazer com você, não é? Os É próprios verdade. profissionais estão se expondo tanto. Meu esposo é da área de saúde. Eu estou em casa, estou com minha filha, mas eu quase não. Para meu trabalho é domiciliar, então a exposição é muito menor do que quem está no hospital. Mas assim, ele está indo trabalhar. Então, as pessoas estão dando o seu melhor para que outros estejam indo para a praia, para o mercado, né? Vamos pensar um Verdade. pouquinho, né? Essa live entrou muitos aí, viu? Farmacêuticos lá da prefeitura, alunos meus, colegas também, gente que também tem dado seu suor e correndo atrás de entender, de estudar, de divulgar isso também. Então, quero agradecer a todo mundo que ouviu o nome aí subindo, passando e por vocês estarem aqui também com a gente. Isso, eu também quero agradecer por todos que ficaram aqui até o final, tá? O pessoal foi bem interativo hoje. Milena, muito obrigada mais uma vez, tá? Por você ter A gente tem que participado. estar aqui para isso, né? Isso. Aldaci, pergunta do RAM, como fica a situação das gestantes em relação ao Covid-19? Pois não vi estudos focados no contágio e evolução da doença em relação a essa classe.
Mas Que tem pouquinho tem mesmo, né? pouquinho A mesmo. gente falou aí no início que tem pouco estudo mesmo, não tem transmissão vertical, teve Até o transmissão momento. perinatal, só uma, né, que a gente viu aí. E até então os bebês não têm manifestado sintomatologia nem doença, tá? Isso, Só para responder ele rapidinho aí. isso. Mas depois assiste lá, tá? Para você acompanhar o que a gente falou. Isso. Eu vou encerrar, tá? Porque senão o Instagram faz isso pela gente, corta a transmissão. No sábado, essa live vai estar disponível na íntegra, tá? No meu canal, lá no YouTube, Eldaci Almeida. Fica com Deus. Ok. Boa noite. Obrigada, Milena. Tchau. Boa noite a todos nós. Um abraço. Tchau.